Vamos lá. Teorema de extensão, né? Agora finalmente vamos falar do teorema de extensão de medidas. Então, vamos enunciar ele. Então, dada qualquer medida sigma aditiva μ definida num semianel S, e aqui a gente está supondo que ela, para cada elemento do semianel, ela não assume o valor mais infinito. Depois a gente vai mostrar como estender as medidas, mesmo no caso em que a medida possa assumir o valor infinito. Então a gente vai também mostrar o teorema de extensão para esse caso. Então, existe uma única sigma álgebra lambda, aqui lambda que contém o semianel S, que satisfaz as seguintes propriedades. Então, primeira, se f é uma função desse tipo aqui, ou seja, uma série de Rn vezes a indicadora de An, que vai de 1 até mais infinito, onde esses Ans estão nessa sigma álgebra lambda, e aqui os R's são números reais não negativos, então a gente não está incluindo aqui a possibilidade do R ser infinito. Então, a integral superior de f é a soma dos Rn vezes as integrais superiores da indicadora de An. Então, isso aqui é basicamente uma coisa, digamos assim, reescrita no melhor formato daquele lema lá. Tipo assim, é basicamente uma aplicação daquele lema, né? Ou seja, ele é uma extensão daquele lema que eu falei que era basicamente uma versão do teorema da convergência dominada. Isso aqui é uma extensão daquele lema e é basicamente isso, um teorema da convergência monótona. Desculpa, teorema da convergência dominada não. Teorema da convergência monótona. Então, essa condição L1 diz basicamente que se f é uma função desse tipo, vale um teorema da convergência monótona para f, ok? Condição L2. Condição L2 é a da extensão da medida em si. Então a gente vai definir a medida ni de A como sendo a integral superior da indicadora de A para todo A nessa sigma álgebra lambda. Então, a gente tem que essa ni vai ser uma medida sigma aditiva. Note que, embora aquela medida μ original que a gente está estendendo não pode assumir o valor mais infinito, a da extensão pode. Então, a estendida pode assumir o valor mais infinito, sim. Ok? Então, aqui. Então, a medida sigma aditiva tal que se a medida de algum conjunto A é zero, e A está em lambda, então para todo E contido em a medida desse E também é zero. Isso é o que a gente chama de que a sigma álgebra ela é completa com relação à medida ni. Então ela tem todos os conjuntos de medida ni nula. Então isso é uma sigma álgebra completa. E finalmente a condição aqui L3, que é uma condição de mensurabilidade com base no semianel que está gerando, está servindo de base aí para essa sigma álgebra lambda, né? Ou seja, a gente vai ver que o semianel não é exatamente a sigma álgebra gerada pelo semianel que vai dar lambda, é basicamente um pouquinho mais. A gente vai ver depois que é basicamente a sigma álgebra gerada por S mais esses conjuntos aqui de medida nula, né? Ou seja, os conjuntos que estão contidos em conjuntos de medida nula. Então essas duas coisas é que vão formar essa sigma álgebra lambda. Okay? Então aqui a gente está ganhando um critério de mensurabilidade com base no semianel S. E aí a definição é que uma sigma álgebra que satisfaz L1, L2 e L3, ela dita uma sigma álgebra de Lebesgue para a medida μ, que vai do semianel S no intervalo fechado em zero, aberto em mais infinito. Uma observação é a seguinte, note que se A está no semianel S, então a medida ni de A é, por definição, a integral superior da indicadora de A. E aí, como A está em S, no semianel S, essa indicadora de A é S simples. Então isso aqui vai coincidir com a integral μ da indicadora de A, que dá a medida de A.
Então isso mostra que, de fato, essa medida ni estende mi. Então ela é uma extensão mesmo. Então vamos agora provar o teorema de extensão. Então, vamos provar aqui. Demonstração. Então vamos definir uma classe lambda 0 como sendo os conjuntos que estão em ômega, né, contidos em ômega, tal que a indicadora de A pertence ao fecho das funções simples. Então, note que o S está contido em lambda 0, o nosso semianel. Pois para todo S no semianel S, a gente temos que a indicadora de S é uma função simples e o H está contido no fecho de H. Então, isso mostra que o S está contido em lambda 0. Além disso, para todo A em lambda 0, a gente tem que a indicadora de A está no fecho das funções simples, que é um subespaço do F1. E o F1, todo mundo que está no F1 tem integral superior finita. Então isso implica que a indicadora de A está em F1, o que implica que a integral superior da indicadora de A é finita. Então, o lambda 0, todos os conjuntos que estão no lambda 0, a integral superior da indicadora deles é finita. Então, vamos lá. Afirmação lambda 0 é anel. Então, vamos lá. Então, demonstração aqui da afirmação. Então, vamos tomar aqui, tome A e B em lambda 0. Então, temos que a indicadora de A e a indicadora de B pertencem ao fecho de H, fecho das funções simples. Então, como o fecho das funções simples é um reticulado vetorial, então como o fecho das funções simples é reticulado vetorial de funções, segue que o máximo entre a indicadora de A e a indicadora de B pertence ao H fecho e o mínimo entre a indicadora de A e a indicadora de B também pertence ao fecho de H. O fato é que, note que o máximo entre a indicadora de A e a indicadora de B é rigorosamente a indicadora de A união B. E o mínimo entre a indicadora de A e a indicadora de B é rigorosamente a indicadora de A interseção B. Então isso implica que A união B e A interseção B pertencem a lambda 0, porque olhando aqui em cima a gente mostrou que a indicadora da união está no fecho de H e a indicadora da interseção está no fecho de H. Então, vamos mostrar agora que a interseção B complementar está em lambda 0, né? Então, note que a interseção B complementar é A menos B, que é a mesma coisa que A menos A interseção B. Então, daí a gente ganha que a indicadora de A intersectada com B complementar é a indicadora de A menos a indicadora de A interseção B.
Agora, já mostramos acima, já mostramos que a indicadora de A interseção B está no fecho de H. E aí a gente já sabe, por hipótese, que a indicadora de A está no fecho de H. Como o fecho de H é espaço vetorial, segue que a indicadora de A menos a indicadora de A interseção B pertence ao fecho de H, o que mostra que a indicadora de A interseção B complementar pertence ao fecho de H. Ou seja, a interseção B complementar pertence a lambda zero, que implica que lambda zero é anel. Isso prova a afirmação. Vamos fazer agora uma afirmação importante. Afirmação que é um critério para a união enumerável de elementos de lambda zero pertencer a lambda zero. Então vamos lá. Vamos tomar A como união n igual a 1 até infinito de AN com AN pertencente a lambda zero para todo n. Para todo n. Se a integral superior da indicadora de A for finita, então o A pertence a lambda zero. Então, vamos provar aqui essa afirmação. Então, de fato, vamos definir aqui B1 como sendo A1, está em lambda zero, etc. Bn como sendo AN, interseção complementar aqui da união dos A1 até AN-1, aqui, complementar. Então, como o lambda zero é anel, isso aqui pertence a lambda zero. E aí, como ele é anel, mais uma vez, quer dizer que a N, interseção, o complementar desse cara, também está em lambda zero aqui, né? Pois lambda zero é anel, ok? Então, daí, o que foi que a gente conseguiu? A gente conseguiu decompor o A numa coleção aí disjunta de conjuntos, né? Então, temos que o A é igual à união de K igual a 1 até infinito dos BKs, onde a gente, com essa forma que a gente fez, a gente está garantindo que os BKs são sempre disjuntos, né? Ou seja, porque sempre você está excluindo todos os AN anteriores. E o BN está sempre contido no AN. Então, aqui, né? Pois, aqui, BN é intersectado com AM é igual a vazio se M é menor do que N, e o BN está sempre contido no AN. Então isso mostra, então isso implica que o BN interseção BM vai estar contido no BN interseção AM, que é vazio. Então isso mostra que BN interseção BM é vazio. Além disso, a gente tem que a soma de K
igual a 1 ATN dos BKs é igual à união de K igual a 1 ATN dos AKs. Então, por isso, quando a gente faz a união até infinito, vai dar o A. Ok? Então, isso implica que... Então, daí, a gente tem que a indicadora de A é a soma de n igual a 1 até infinito da indicadora do Bn, que vai do ômega na reta, né? Pois que vai do ômega na reta, pois os Bn são disjuntos, pois os Bn são disjuntos. Temos que a indicadora dos Bns estão no feixe de H, porque os Bns estão no lambda zero. A gente tem agora aqui essa indicadora de A vai de ômega na reta e, por hipótese, a integral superior da indicadora de A é finita. Então, lembrando que a indicadora de A é essa soma aqui nessa série da indicadora dos Bns. Então, a gente vai usar esse lema aqui, que é o lema aqui que a gente tinha provado, que diz que se a integral superior de f é finita e f de x pertence a R para todo x pertencente a ômega, então f está no fecho das funções simples. Então, usando esse lema aqui, obtemos, então segue do lema, que a indicadora de A pertence ao fecho das funções simples, ou seja, o A está em lambda zero. Então, isso prova a afirmação. Então, a gente sabe que o lambda zero é um anel. Vamos agora definir o lambda, né, que vai ser a nossa sigma álgebra. Então, defina agora o lambda como sendo os subconjuntos de ômega. Então, acho que o A interseção S pertence a lambda zero para todo o S pertencente ao semianel S. Então, isso aqui basicamente é aquela condição L3, onde lá a gente coloca lambda e aqui a gente está colocando lambda zero. Então a gente está pegando todos os conjuntos contidos em ômega, de tal forma que se a gente tomar a interseção com todos os elementos do semianel, isso aqui cai no nosso lambda zero. Então, uma observação aqui direta é que note que o lambda zero está contido em lambda, pois como o lambda zero é anel, se o A pertence a lambda zero, então, para todo S no semianel S, o A interseção S pertence a lambda zero, ou seja, o A pertence a lambda. Então, isso mostra que essa classe lambda contém o lambda zero. Então, vamos lá. Afirmação lambda é sigma álgebra. Então, provar essa afirmação. Então, inicialmente, a gente nota que
o ômega está em lambda, pois o semianel está contido em lambda zero, né? Porque o que significa ômega estar em lambda? Significa que, só trocar aqui o A por ômega, significa que para todo S no semianel, o S está em lambda zero. Então isso é verdade porque o S de fato o semianel S de fato está contido em lambda zero. Então, a primeira condição já foi. Então agora a gente tem que mostrar que se o A pertence a lambda, o complementar de A também está em lambda. Então, vamos lá. Se A pertence a lambda, então, para todo S no semianel, a interseção S está em lambda zero, né, pela definição de lambda. Então, vamos lá agora. Como lambda zero é anel, segue o seguinte, segue que S intersectado com A interseção S complementar pertence a lambda zero, pois o S está em lambda zero e o A interseção S também está em lambda zero, né? Aqui a interseção S está em lambda zero e o S está em lambda zero porque o semianel está contido em lambda zero. Então, isso implica que o S menos a interseção S, isso aqui é rigorosamente o S interseção A complementar, tá? Em lambda zero, né? Porque o S menos A interseção S é o S menos A, que é o S interseção A complementar. Então, isso implica que o A complementar está em lambda. Então, a gente já mostrou que se A está, o complementar de A também está. Então, agora, vamos tomar uma sequência de conjuntos, A1, A2, etc., aqui em lambda. Então, que a gente tem aqui para todo S no semianel, A1 interseção S, etc., a N interseção S, etc., pertencem a lambda zero. Então, além disso, a gente tem que a união de N igual a 1 até infinito do AN intersectado com S é a união de N igual a 1 até infinito de AN intersectado com S. Aqui é a distributividade, certo? Então, vamos olhar agora o que a gente tem que fazer, né? Então, vamos relembrar o critério de para que uma união enumerável de elementos de lambda zero pertença a lambda zero. Então, aqui a gente tem um critério para a união enumerável de elementos aqui. Então, o que a gente está dizendo? Se a união de elementos de lambda zero satisfaz que a integral superior delas é finita, então a união está lá. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é mostrar que essa união, que a integral superior dessa união é finita. Então, basta mostrarmos que a integral superior indicadora de AS é finita, onde AS é essa união aqui, igual até infinito. N intersectado com S, pois o AN intersectado com S pertence a lambda zero, que foi o que a gente tinha comentado aqui. Então, é isso, né? Ou seja, aqui pelo critério
para a união enumerável de elementos de lambda zero pertencer a lambda zero. Ok? Então, como o AS está contido em S, né? Porque ele basicamente aqui, se a gente olhar, ele é a interseção dessa união com S, temos que a indicadora de AS é menor ou igual à indicadora de S. Então, isso implica que a integral superior da indicadora de AS é menor ou igual à integral superior da indicadora de S. Isso a gente mostrou lá quando a gente mostrou a sigma sobre aditividade. Então, agora, o S, ele pertence ao semianel, então ele é S simples, essa indicadora. Então, essa indicadora é S simples. Então, isso aqui vai dar a integral μ da indicadora de S, que dá μ de S, e que, por hipótese, é finita. Então, isso implica que a integral superior da indicadora de A de S é finita, que implica que A de S pertence a lambda zero, o que implica que a união de n igual a 1 tem infinito de AN pertence a lambda. Ou seja, lambda é sigma álgebra. E isso prova a afirmação. Então, vamos agora caracterizar lambda zero em termos de integrabilidade de conjuntos que estão em lambda. Então, lema lambda zero é igual aos conjuntos que estão em lambda, tais que a integral superior da indicadora de A é finita. Então, vamos provar esse lema. Então, demonstração. Então, se A pertence a lambda zero, então a indicadora de A pertence ao fecho de H, o que implica que a indicadora de A pertence a F1, o que implica que a integral superior da indicadora de A é finita. Então, isso aqui mostra a inclusão. Então, assim, lambda zero está contido, esse conjunto A, em lambda, tal que a integral superior da indicadora de A é finita. Então, vamos provar outra inclusão. Então, reciprocamente, vamos tomar uma em lambda, tal que a integral superior da indicadora de A seja finita. Então, pela definição integral superior, dado que essa integral superior é finita, então é porque a gente conseguiu uma cobertura por uma série de funções simples. Então, existem Hn em Hn não negativos, tais que a indicadora de A é menor ou igual à soma de n igual a 1 tem infinito de Hn.
Daí, se x pertence a A, então a gente tem que a indicadora A do ponto x vale 1. Aqui, nesse. Então, o que isso implica? Isso implica que soma de n igual a 1 até infinito do Hn de x é maior ou igual a 1. Se é maior ou igual a 1, isso implica que existe um n natural tal que o Hn de x é maior do que zero. Então, se existe um n natural tal que o Hn de x é maior do que zero, isso implica que o x pertence à união de n igual a 1 até infinito do Hn maior do que zero. Pois, se existe um n tal que o Hn de x é maior do que zero, isso quer dizer que o x está na imagem inversa do intervalo zero até infinito pela função Hn, né? Ou seja, está nesse conjunto aqui Hn maior do que zero para o n específico tal que esse Hn foi maior do que zero. Então, se pertence a ele, pertence a essa união aqui. Ou seja, a gente tem que A está contido nessa união de igual a 1 até infinito do Hn ser maior do que zero. Então, como o Hn pertence ao conjunto das funções simples, a imagem inversa do Hn ser positivo é a união disjunta de elementos do semianel. Aqui, S pertencente a S, ok? Que basicamente aqueles conjuntos que aparecem na indicadora, né, da função simples associado a coeficientes positivos, ok? Então, como A pertence a lambda, né, lembrando aqui que a nossa hipótese é que a gente está tomando A em lambda aqui, né, simplesmente A em lambda, que é a integral superior da finita. Então, como A pertence a lambda, segue que para todo K, o A interseção SK pertence a lambda zero. Como lambda zero é anel, esse A interseção S1 mais A interseção SP pertence a lambda zero. Então, isso implica que a interseção Hn maior do que zero é a interseção S1 mais a interseção SP, que pertence a lambda zero. Então, como A está contido na união de n igual a 1 até infinito do Hn maior do que zero, foi o que a gente mostrou, isso implica que, na realidade, A é igual à união de n igual a 1 até infinito do A intersectado com Hn maior do que zero. Então, vamos chamar aqui esse conjunto aqui de AN como sendo A intersectado com Hn maior do que zero. Temos que o AN está em lambda zero, que é o que está dito aqui em cima, e A é a união de n igual a 1 até infinito dos ANs. Então, por hipótese,
integral superior da indicadora de A é finita. Então, pelo critério para a união enumerável de elementos de lambda zero está em lambda zero, a gente ganha que o A está em lambda zero. Então, pelo critério para uniões numeráveis em lambda zero, temos que A pertence a lambda zero. Então, isso prova o lema. Então, isso prova o lema. Então, para concluir a demonstração da existência, de fato, a unicidade dessa sigma álgebra, a gente vai mostrar só quando a gente fizer um estudo mais detalhado do completamento de sigmas álgebras. Aí, com isso, a gente vai conseguir mostrar tanto a unicidade da sigma álgebra quanto a unicidade da extensão da medida. Porque com o teorema π-lambda de Dynkin, a gente consegue mostrar facilmente que a medida é única na sigma álgebra gerada pelo semianel. Mas para a gente mostrar que a medida é única nessa sigma álgebra maior, que é completa, a gente vai precisar de um estudo mais refinado acerca dessa sigma álgebra de Lebesgue. Então, vamos deixar para provar a unicidade como um todo quando a gente fizer esse estudo do completamento de sigma álgebra. Então, a gente vai fazer já, não vai demorar muito. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo nas próximas semanas. E aí a gente já fecha essa questão da unicidade. Ok? Então, vamos provar agora aqui, vamos relembrar o que diz L1. Então, L1 diz, se F se escreve dessa forma, soma de n igual a 1 até infinito do Rn, Rzinho n, vezes a indicadora de AN, isso aqui dando não negativo, podendo dar até infinito, com Rn sendo números reais não negativos e a n estando em lambda, então a integral superior é a soma. Então, como eu falei, tipo um teorema da convergência monótona no sentido de que a soma das funções, se a gente truncar, está crescendo para f, porque os caras são não negativos. Então, a gente está dizendo que a integral desses caras cresce para a integral dessa. Ok? Então, vamos provar aqui o L1. Então, se para todo n natural o Rn vezes a indicadora do AN pertencer ao fecho de H, então, por esse lema aqui está dizendo o quê? Está dizendo que se a gente tem uma sequência Fn no fecho de H, Fn não negativa aqui, então vale que a integral superior da soma é a soma das integrais superiores. É aquele lema que eu falei, que é basicamente o teorema da convergência monótona, que o L1 usava ele, estão aqui usando exatamente esse lema. Então, pelo lema, né, que eu falei até que o L1 era uma extensão desse lema, então a gente de fato vai estender. A gente vai fazer o primeiro caso e que é abrangido aí pelo lema. Então, pelo lema, vale o resultado. Então, suponha que existe um certo n natural, tal que o Rn vezes a indicadora de AN não pertence ao fecho das funções simples. Então, se ele não pertence ao fecho das funções simples, necessariamente o Rn tem que ser maior do que zero, né? Porque o fecho das funções simples é espaço vetorial. Então o zero está lá. Então se fosse zero, daria identicamente nulo, então estaria lá no espaço. Então o R é maior do que zero. E o que a gente conclui então é que a indicadora de AN não pertence
no fecho do espaço das funções simples. Então, isso quer dizer que o AN não pertence a lambda zero. Então, como o AN pertence a lambda, aqui, por hipótese, a gente vai usar o lema que a gente acabou de provar aqui, que caracteriza o lambda zero como os conjuntos que estão em lambda e a integral superior é finita. Então, se ele está em lambda, mas não está em lambda zero, é porque a integral superior dessa indicadora aqui é infinito. Então, segue do lema que a integral superior da indicadora de AN é infinito. E aí, como a gente tem que F é maior ou igual a Rn vezes a indicadora de AN, que é maior ou igual a zero, temos que a integral superior de F é igual, desculpa, maior ou igual a integral superior de R vezes a indicadora de AN, a isso aqui vai ser igual, porque o Rn, desculpa, porque o Rn é positivo, a integral superior aqui da indicadora de AN, e isso aqui dá infinito. Daí, a gente tem que a integral superior de F é infinito. Isso aqui é igual à soma dessas integrais, porque a gente tem que um termo dá infinito. É tudo não negativo, então essa série inteira aqui dá infinito. Então isso aqui é igual a série n igual a 1 até infinito de Rn integral superior da indicadora de AN. Então isso prova L1. Vamos provar L2 agora, né? Então, definindo, vamos relembrar o que diz L2 e a gente vai provar. Então, definindo ni de A como uma integral superior da indicadora de A para em lambda, a gente obtém uma medida sigma aditiva ni de lambda, 0 até mais infinito, tal que lambda é completa com relação a ni. Então, vamos provar. Então, primeiro, vamos mostrar que ela é sigma aditiva. Então, vamos tomar A como sendo uma união disjunta de elementos de AN. Desculpa, com elementos de lambda. Certo? Com elementos de lambda. Então, como ela é disjunta, a indicadora de A é a série da indicadora dos ANs, que vai de ômega, e aqui a gente pode considerar caindo em 0 até mais infinito, só que a gente sabe que for uma lição de juntos, isso aqui vai dar sempre 0 ou 1. Então, por L1, que a gente acabou de provar, temos que ni de A é igual a integral superior da indicadora de A. Aí agora a gente pode usar L1, que diz que isso aqui vai ser a soma de n igual a 1 até infinito da integral superior da indicadora de AN, ou seja, isso aqui é a soma de n igual a 1 até infinito do ni de AN, que implica que ni é sigma aditiva. Mostrar agora que lambda é completa com relação a ni. Então, se A pertence a lambda, é tal que a medida de A é zero,
tome é contido em A. Então, como E está contido em A, a gente tem que a indicadora de E é menor ou igual à indicadora de A. Dessa forma, em que o Ni de E é igual à integral superior da indicadora de E, que vai ser menor ou igual à integral superior da indicadora de A, que é o Ni de A, porque a gente está supondo que o Ni de A é zero. Então, isso implica que o Ni de E é zero. Ok? Então, vamos agora tomar, né? Tome uma sequência Hn de funções simples dadas por Hn identicamente nula. Então, a gente tem que a norma de Hn menos a indicadora de E vai ser a norma da indicadora de E, que é a integral superior da indicadora de E, que é Ni de E, que é zero. Então, isso está dizendo para a gente que Hn converge para a indicadora de E quando n vai para mais infinito, ou seja, isso está dizendo que a indicadora de E pertence ao fecho de H. Então, isso quer dizer que E pertence a lambda zero, o que implica que E pertence a lambda, ou seja, lambda é completa com relação a Ni. Então isso prova L2. Então, para terminar de provar a existência, vamos provar L3. Então, o que é que diz L3? Diz se A está em ômega, ou seja, um subconjunto de ômega, tal que para todo S no semianel A intersectado com S está em lambda, então A, na realidade, está em lambda. Então, demonstração. Então, vamos tomear satisfazendo a condição acima, satisfazendo L3. Ok? Então, para todo S no semianel, temos que A intersectado com S pertence a lambda. Agora, o que diz pertencer a lambda? Diz que para todo A está em lambda se para todo S o A intersectado com S está em lambda zero. Então, se isso aqui está em lambda, quer dizer que A intersectado com S, tudo isso aqui intersectado com S, está em lambda zero. Só que a interseção S de novo é a mesma coisa que a interseção S. Então, isso implica que a interseção S está em lambda zero. Então, logo, para todo S pertencente ao semianel, a interseção S está em lambda zero. Então, isso é rigorosamente a definição de pertencer a lambda. Então, portanto, A pertence a lambda. Isso prova L3 e, portanto, isso prova o teorema de extensão, né, de existência da extensão. Então é isso.